Bom, continuando Roteiro. a aventura. Onde a gente estava mesmo? Como você começou a se interessar por roteiro? Ah, tá. Aí vamos lá. O que que aconteceu? Fui então de 2000. Basicamente tô contando a história da minha vida há 10 anos, daqui, 12, 13 anos atrás, né? E tem vários autores que vou chegar aqui, e vou chegar em Ricardo Almeida e Olavo de Carvalho. Vou explicar. Basicamente foi o seguinte: eu virei empresário, né? E aí, de 2006 a 2008, empresário. Em 2008 eu fui morar na Bahia. E aí o que que acontecia? Tava na Bahia e aí trabalhava demais, e tipo, era assaltado. Eu morava num lugar que é tipo um ABC lá, perto de Camaçari, horrível, era assaltado, puta, vida de merda, né? E aí tinha um amigo meu que ficava viajando pra Europa o tempo todo e falava, qual é o oposto do lugar que eu tô aqui, né? Um distrito industrial, mano, com calor africano, tal, de savana, 40 graus, calor. Qual é o lugar que é o oposto disso? E o meu amigo falava, a Suécia, né? Suécia. Aí, beleza. Aí entra uma outra aventura que eu aprendi a falar sueco por causa disso, que eu fui pra Suécia, né? Pra ver o oposto. Falei, cara, tenho que tomar um banho de Suécia. Fui pra Suécia e tal. No verão de 2009, né? O atual inverno aqui, justamente em junho. Aqui, mais ou menos nessa época, em 2009, fui pra Suécia. E aí eu fiquei, pô, muito chocado que, poxa, as mulheres na Suécia são muito bonitas. Eu fiquei chocado, assim, chocado. Eu não entendia aquilo. Eu falava, aquilo não é normal. Só que, como nerd, eu Eram ficava gata estudando. mesmo ou você só tava emocionado porque você chega lá, só tem loira? Não. Fora. Não é normal. Não é normal. Assim, conversa muito heterossexual, assim. Não é normal. Não é aceitável. É uma coisa, assim, revoltante. É revoltante. Então, eu fui pra lá. E lá, como um bom nerd, né? Eu reparei que as suecas de Gotemburgo e da região oeste são mais bonitas que as de Estocolmo. E aí por quê? Por qual razão? Né? Elas eram mais formosas e tal. Aí eu fui procurar, deve ser razões históricas. Fui estudar lá, a região ali da oeste, chama Västra Götalands. Fui estudar o povo de Västra Götalands. Fui ver que existe no haplogrupo, essa questão genética ali, no haplogrupo Y deles, existe um haplogrupo que não é do povo indo-europeu, que é um povo, tinha um haplogrupo I, que é um povo que basicamente habitava lá antes dos próprios nórdicos chegarem lá. Né? É um povo que já morava e aí os nórdicos se mesclaram com esses aí, e aí teve uma mistura genética que fez loiras mais bonitas do que as loiras puras. Né? Que é justamente a. E aí eu entrei nesse assunto. E aí quando eu comecei a estudar essa genética, eu comecei a falar, o que é esse tal de indo-europeu que os caras falam, né? Que é um povo seminal ali que muita gente tenta estudar, que é a origem, inclusive, da nossa língua. A gente fala uma língua indo-europeia, né? E eu fui querer estudar o que é sendo europeu. Aí eu fui descobrir que basicamente esse é o tema que, por exemplo, os nazistas estudavam, né? E que muita gente de uma doutrina que chama perennialismo, que é a doutrina que o Olavo professa, que tenta estudar a origem da religião original. Porque o que acontece? Esse povo indo-europeu, eles deram origem a praticamente todas as grandes tradições religiosas do mundo e quase todas as línguas. Ou seja, o sânscrito na Índia, o hindi que eles falam hoje, a língua da Pérsia, o português, o espanhol, o inglês, o alemão, o lituano, armênio, línguas que são muito diferentes de si, que ninguém imaginava que tem uma origem só. Elas têm uma origem só, que é um povo que veio mais ou menos ali da Ucrânia e tal. Aí onde eu vou chegar? Eu cheguei num autor que chamava Jorge do Mesil, que é um cara que estuda isso, e eu comecei a ser o único cara no Brasil que conhecia alguma coisa desse cara. Deste cara, eu descobri que tinha teorias muito loucas. Eu cheguei num outro que chama René Guénon. O Ah, René isso que eu Guénon, ia perguntar, se a gente ia chegar no René Guénon. cheguei agora no René Guénon. Do Mesil, eu cheguei no René Guénon, que o René Guénon ele não entra nesse aspecto tão histórico tal, e ele vai chegar ali nas tradições religiosas, que ele diz o seguinte, havia um povo comum, seminal, e esse povo, as grandes tradições religiosas provavelmente emanam desse povo. Existem teorias mil sobre esse povo. O Hitler achava que os alemães descendem direto desse povo, que esse povo é um povo loiro, que eles surgiram na Alemanha. Né? E essa é a tese ali do arianismo. E por que ele pegou o nome ariano? Porque ele pega emprestado dos arianos, que é o povo que estava ali basicamente no Rig Veda, nas invasões arianas que aconteceram ali na Índia. E eu achei aquilo muito estranho. Aí eu fui ver que o Olavo falava de elementos disso. E que o Olavo citava esse próprio do Mesil. Aí eu vi que o Olavo era discípulo do Chuon, que foi discípulo do Guénon. Aí eu, meu Deus do céu, caralho. Aí eu fui entender a natureza a natureza real do olavismo, que o Olavo finge que é católico, nada disso. O Olavo é perennialista. E eu fui entender isso muito antes, já fui entender, antes de montar o MBL, eu já conhecia muito isso aí, só que eu só fui ter
noção deste pensamento, que é o pensamento central do governo Bolsonaro, porque eu quis ir para a Suécia pegar loira. É Só mesmo? isso. Por isso, Só gente, isso. vocês estão ouvindo. Faça na vida o que você quer. Não vai fazer uma coisa que você não quer porque você acha que vai dar um resultado. Vai pra Suécia pegar as loiras. Faz o que dá vontade. Não precisa, as coisas não precisam dar Exato. resultado. Exato. Você entende que assim, as coisas vão. E assim, a coisa conecta tanto, tá? Que aí depois da Suécia, eu comecei a ver assim, bom, qual. Eu fiquei muito interessado nesse assunto indo-europeus, porque eu não sou um indo-europeu, tá? Eu, na minha composição. Porque todo. Existe. Só pra você ver, todos os movimentos racistas na Europa se atribuem. Eu vou chegar no Bolsonaro tomando leite hoje, pode ser? Tá, Posso fazer calma. essa Sim, marcação? sim, mas antes uma pergunta. Voltando aqui no René Guénon. Por que o Olavo fala que tem que ter cuidado ao ler o René Guénon porque você pode ficar louco? Porque Qual que é essa relação de amor e ódio do Olavo pro René Guénon? eu acho que é só de amor, tá? Não tem ódio, não. É que o Olavo, o Olavo trabalha com os aspectos esotéricos e exotéricos. Ou seja, o aspecto exotérico é o aspecto externo dele, onde ele tem que renegar o René Guénon e onde supostamente ele é um cristão católico. Que é mentira. O Olavo esotérico, que é o Olavo para dentro, o Olavo aceita o real do Olavo, não, o Olavo é um descendente de Fritjof Schumann, que é um descendente que é um seguidor do próprio René Guénon, que é um cara que acredita nessa união de todas as tradições religiosas, tanto que os filhos dele são muçulmanos, ele acredita em todas as grandes tradições, as tradições religiosas têm revelação e tal. E o que eu já li alguns livros do René Guénon, é tudo muito, muito, muito. É bom, cara. É bom. É bom e é perigoso você começar a querer explicar, por exemplo, a crise do mundo moderno e a derrocada do mundo moderno através do René Guénon. E, em especial, por exemplo, o livro. Tem um livro do Fritjof Schumann que chama O Sentido das Raças, do Fritjof Schumann. É um livro. A parte de cultura, quando ele entra em cultura, não é um livro grande, é um livro pequeno. Quando ele fala de cultura, ali são 20, 30 páginas que. Puta que me pariu, cara. E aí, o que é o perigo que o Olavo fala? Porque se você não estiver pronto para você ler esses caras, você é plenamente instrumentalizado por esses caras. Tanto que, o que acontece? A direita Blood and Soil, a direita racial europeia, ela é inteira instrumentalizada por eles e pelo Júlio Zévola, né, que é o cara que tinha a perspectiva mais real. E aí o que acontece? Eles trazem da política original, por exemplo, o que acontece? O Jorge do Mesil é perigoso, esse tipo de assunto é um assunto perigoso. O Jorge do Mesil explica que havia uma coisa, e eles bebem muito do Jorge do Mesil. O Jorge do Mesil não é um perennialista, ele não é um cara religioso, nada. Ele explica o seguinte, que ele viu que todos os povos em comum, povos indo-europeus, eles tinham em comum a ideia de que a sociedade era dividida em três. Haviam três estamentos. Os formuladores de ideias, os líderes religiosos, os guerreiros que cuidavam do poder político e as pessoas que basicamente eram fazendeiros, artesãos que cuidavam da prosperidade. E cada grupo social representa um tipo de ideologia, de visão de mundo, e você tinha deuses dentro de cada um desses campos que representavam essas visões e as pessoas se encaixavam nisso. É o sistema de castas na Índia, é o sistema feudal, por exemplo, é a divisão que a gente vê na Esparta do Licurgo, é a sociedade perfeita do Platão com o rei filósofo, os guerreiros e os O metecos. Renan, o MBL é dividido assim? Não, não é. Eu olho isso, eu gosto de analisar isso e olhar de longe. Perfeito, perfeito. Ainda que Segue eu o jogo. ainda que eu veja, ainda que eu entenda que tem lógica nessas coisas. O que eu quero dizer é o seguinte: ele diz o seguinte, que o poder, a parte de cima dessa pirâmide, né, nesses povos, ela, esses povos indo-europeus, né, ela representa uma ordem que ela transcende, ou seja, toda a sociedade humana é baseada nisso aí. Isso para esse autor, tá? Então, para eles, essa sociedade de castas é a sociedade original. Isso é antiliberal, isso é profundamente antiliberal pra gente entender. O liberalismo parte da ideia de que todos nós somos iguais e tal. E esses caras partem da ideia não, e eles partem até de uma ideia transcendental tal, tá? O pessoal tá falando, olha o recorte, eu não tô falando nada, não tô falando nem que eu acredito nisso, tá? Não tô... Cadê os MBLers pra responder isso? Gente, tô falando alguma coisa de errado, só pra saber. Eu não falei nada que... Não, só estamos falando de René Guénon, indo-europeu. Ó, na dúvida, a live vai estar disponibilizada inteira para não ter. Não tem nada, gente. Tô comentando rolês aleatórios aqui, tá? De coisas. Eu não sou guinoniano, não sou, nem conheço nada dele, perto do que esses caras. Eu li o Jorges do Mesil, em especial. Eu comprei os livros dele em espanhol que não tem no Brasil, tal. Gosto muito e acho extremamente instrutivo para conhecer história. Fundamental.
Agora, tem pessoas que levam muito a sério isso, né? Então, o lance é o seguinte, o René Guénon, o Dumézil, o Guénon também trata. Ele disse que o primeiro ponto dessa pirâmide que tem aí é uma coisa que ele divide, que é a soberania, que basicamente é o poder de explicar o mundo, que é onde o governante fica e onde o sábio fica. O sábio e o governante ficam lá em cima. Ainda que o governante seja um guerreiro também. Só que nesse topo há uma tensão, que é a tensão entre o poder espiritual e a autoridade espiritual e o poder temporal. Inclusive o René Guénon tem um livro que chama Autoridade Espiritual e Poder Temporal, um livro curtinho, um livro fácil de ler, um livro... Que seria, assim, personalizando os dias de hoje, a autoridade onisciente espiritual do Olavo, que é temporal, com quem está ocupando hoje, que é os milico. É isso. O poder temporal, com os milicos, o Bolsonaro exerce o poder temporal e o Olavo exerce a autoridade espiritual. Mas foi a briga entre o rei e o papa. Qualquer briga que você tem claramente, assim, você tem o Caio Fábio, o pastor Caio Fábio foi na nossa live ontem e ele tratou disso. Você tem o poder temporal, que é, por exemplo, o cacique da tribo, e o pajé, que é a autoridade espiritual. Pajé. É a Cersei no Game of Thrones contra o cara lá, o ermitão, que ela deu poder. Sim, isso exato. se repete sistematicamente, na história, na literatura. Isso. E será que isso é uma coisa natural dos seres humanos? Porque, olha só, entra alguns pontos, tá? Aí entra em Jung. Novamente, eu não sou um cara que sou formado em psicologia, nada. É um leigo que lê os livros e vai mesclando tudo. Então, não trate isso aqui como uma coisa científica, por favor, tá? Eu tô só trocando ideia aqui com vocês. O Jung fala que existem 12 arquétipos, existem arquétipos que são transcendentais. Então, meio que o nosso cérebro, ele tem instalado nele funções que as pessoas têm dentro de uma sociedade. Né? Então, as pessoas têm essas funções dentro da sociedade, e isso é descrito ali no Jung, os 12 arquétipos transcendentais, que ele chama. Então, quando a gente olha os arquétipos, a gente olha que as pessoas são entendidas pelas funções que elas têm em uma sociedade. Então, existe o arquétipo do amante, o sedutor, a mulher amante ou a sedutora, a pessoa que usa a sedução como um instrumento funcional na vida. Existe o governante, a pessoa que é a autoridade maior naquele grupo. Existe o mago, existe o anti-herói, existe o guerreiro, que é o herói, existe o bobo da corte, que é a pessoa que ri de tudo. E todos esses tipos, eles vêm. O cara chega no Jordan Peterson. O Jordan Peterson trabalha com as categorias junguianas pra caralho. Pra caralho. Isso o Jordan Peterson usa muito. Só que isso se mescla com o René Guénon, e de certa forma se mescla também com o que o Dumézil fala, porque você parte do pressuposto que existem funções sociais estanques, e essas funções elas se encaixam na sociedade, e de certa forma existe uma harmonia geral que precisa ser construída num grupo social humano. Né? Então todas as simbologias de poder numa sociedade, ou de manutenção, elas são construídas com base nisso. Então, esses caras estudam essa simbologia, e por que é tão perigoso? Porque se você não é versado, você não estuda pra caralho, você não tem, por exemplo, uma tradição religiosa forte, você pode cair ali num esoterismo perigoso, e ali, assim, essas coisas derivaram, inclusive, como eles instrumentalizaram o nazismo e o fascismo, para pegar o Júlio Zévola. Então, é uma coisa perigosa, eu olho com distância, eu gosto de ver, eu leio o Dumézil e tal, mas olho com distância ali, porque muita merda na história foi feita. E, de certa forma, esses caras estão de volta no poder hoje por questão. Porque o Dugin, que é o cara que influenciou Putin na Rússia, ele tem uma leitura perennialista fodida. Então, já na Rússia. Se eu não me engano, o Erdogan tem. O Ricardo pode falar melhor. Dentro do Islã também tem perennialista. O Olavo no Bolsonaro aqui no Brasil. Você tem o Steve Bannon com o Trump. Você pega a turma do Orbán, mesma coisa. Quando você olha tudo isso, você fala, caralho, esses caras estão... Todo mundo bebe da mesma fonte com projetos políticos e estéticas e retóricas totalmente diferentes, mas com um ponto comum entre todos. Exato. Então, isso tudo que a gente está falando, assim, a gente tem que conhecer para poder entender como eles operam. Se a gente não conhece a lógica perennialista que essa turma opera, a gente não entende a cabeça deles. Mesmo. E onde chega... Vou chegar no copinho de leite que o Bolsonaro tomou. O Bolsonaro tomou um copinho de leite como uma homenagem a supremacistas brancos e como uma homenagem a esse povo indo-europeu que o Júlio Zévola e os caras estudam. Sim, eu obviamente não sabia disso. Mas o que acontece? Foi descoberto que esse povo indo-europeu, eles e um povo X na África foram capazes de sintetizar a lactose. Né? Você não podia tomar leite
e você basicamente tinha diarreia com leite, porque as pessoas não podiam, o ser humano não consegue. A maior parte da população no mundo não consegue digerir lactose. O que acontece? Ali no período glacial, esse povo ficou isolado, eles não... tudo neve pra caralho, então uma evolução. A evolução levou a alguns deles terem uma diferença genética que permitia que eles transformassem lá a lactose no corpo e eles digerissem leite. Então eles podiam tomar leite de animais. Isso dava uma vantagem genética absurda, além de criar uma flora no intestino de bactérias, lá os lactobacilos, essas porra aí, que deu uma vantagem gástrica monumental. Então eles bebiam leite, eles ficavam mais fortes, eles comiam carne, então eles criaram uma cultura de animais. Eles não eram agricultores, eram pastores, com uma cultura guerreira, mais nutridos e com um sistema digestivo mais forte. O que acontece com esses caras aí? Esses caras saem invadindo a porra toda. Então, as invasões arianas que você teve, foi tudo isso. Então, os supremacistas brancos, o próprio Hitler, ele veio isso aí e falou, nossa, essa aqui é a nossa origem histórica. A nossa grande origem é a origem desses povos aí. E um dos símbolos desses povos é justamente a capacidade que eles têm de tomar leite. Então, por exemplo, para os indianos, a vaca é idolatrada e boa parte dos produtos que você faz em sacrifício para os deuses, por exemplo, o Mitra, você dá leite, você dá creme de leite, você dá manteiga, o ghee. Ghee é um produto que os indianos usam muito nisso. De certa forma, existe essa lei, tanto que a religião original deles, reconstruída dos indo-europeus, é uma vaca, que o mundo foi criado em cima de uma vaca, para entender a importância que a vaca tem para esses caras. E aí, onde chega isso no Bolsonaro? Como esses movimentos identitários europeus raciais, eles não podem operar com a lógica do Hitler, nós somos descendentes desses caras, nós somos uma raça superior, porque eles acham que eles são uma raça superior. Porque é uma raça que é dominante, a maior parte das pessoas que falam no mundo falam línguas indo-europeias, é uma raça que sempre teve, não a raça, mas ela desenvolveu uma cultura dominante. E criaram grandes civilizações, criaram sistemas filosóficos e tal. Então eles acham que eles são uma raça superior, eles têm essa tese, somos uma raça superior, e com base nessa crença que eles são uma raça superior, eles não podem expressar isso hoje, então eles pegam pequenos signos. Então um dos signos dessa alt-right europeia é tomar leite. Tomar leite significa que você é um deles. Então você tem várias. Você pode pegar esse símbolo do copinho de leite que a direita brasileira usa para imitar, é um símbolo que eles usam lá fora, o copinho de leite, e você tem manifestações, inclusive de supremacistas brancos americanos, que eles fazem um ato e aí todo mundo toma leite. Eu posso te mostrar vídeos no YouTube de youtubers dessa turma que tudo tem uma referência a tomar leite, o cara toma um copo de leite, porque o leite é um símbolo dessa unidade racial deles, entendeu? Que eles são capazes de digerir leite. E assim, não estou inventando, não é uma tipo, Renan... Democratas Sincericida mandou até no Laranja Mecânica, a droga que eles tomam ali é leite, né? Sim, sim. Tanto que falam que o soma, que era a bebida que os indianos tomavam, que dava superpoderes e visão especial, ela é uma bebida digerida no leite. Então essa porra, o lance do leite pro indo-europeu sempre foi muito importante. E esses movimentos supremacistas usam. Aí o que acontece? A direita brasileira vai e ganha a eleição com o Bolsonaro, aí eles vão para os Estados Unidos no começo do ano passado, conhecem o Steve Bannon? Steve Bannon, o Olavo, tal, eles têm contato com isso, aí eles trazem para o Brasil o Vaporwave, para imitar a direita americana e a direita europeia com esse negócio da linguagem Vaporwave, e trazem essas pequenas referências levemente fascistoides, que eles acham que são crípticas, que só eles conhecem, para cá, entendeu? Então eles trazem isso junto como referência, só que é ridículo, né? O brasileiro querer se achar supremacista branco, com todo respeito, além de ser uma coisa nefasta por si só, né? Isso já é nefasto, tirando esse ponto de ser nefasto por si só, é caipira, é patético. Então, nem para fazer uma versão indianista do século XIX, nem para reinventar. Nem para reinventar. E é ridículo, porque assim, o Brasil, né? Se eu fosse entrar assim, obviamente que esses supremacistas brancos europeus vão olhar para os brasileiros e falar, vocês são ridículos, né? Fiquem aí, seu terceiro mundo. A gente só não quer que vocês venham para cá. Vocês são nossos colonizados, vocês falam uma língua nossa porque vocês são os merdas. É isso que eles acham da gente, né? Então, o que esses caras querem aqui? É só ridículo, é só patético. Só que, óbvio, eles estão sendo instrumentalizados pelo Steve Bannon. O Brasil virou muito por conta dessa tara que o Olavo tem isso, essa conexão que todas essas pessoas têm com base nessas redes ali do perennialismo. O Brasil virou um instrumento nessas porra, virou essa
putinha que ele virou do Trump. Então, E Renan, sabe o que é foda? Você pega uns caras bons, fudidos, republicano, sério, que construiu o Brasil, tipo o Celso Laffer, que segunda-feira tava no Roda Viva, e tipo, a crítica dele ao que tá na página 1 faz total sentido. Só que a veiarada não entendeu a página 2. é, Entendeu? é, é, É isso. E tipo, é pessoal sério, bom, estudou fora, mas é assim, é o erro que o establishment tradicional não está conseguindo entender. Então, essa nova. Porque eu acho que assim, a função do liberalismo, a função nossa, não é ser um movimento eternamente anti-establishment, ele tem que ser um novo establishment. sim, sim. Tipo, e a gente não vai ser uma figura caricatural. A gente vai ser o novo establishment fazendo o que a gente tá fazendo. Mas, tipo, mano, é difícil você pegar um cara assim, tipo um Rubens e Cooper, que é o cara que entende a lógica das relações internacionais, e explicar o negócio de veio pro web pro cara. O cara não vai entender. É, não É vai. foda. Não vai. Não vai. E vai ser foda pra gente incutir. Assim, vou dar um exemplo. O professor João César, ele deve conhecer. Eu vou tentar entrar nesses assuntos com ele. Só que, como fazer essas pessoas entender? Assim, é muita camada que tem. E a gente olha, por exemplo, para o olavismo é isso. O olavismo tem uma doutrina política ali da época da ditadura militar, que é eles escrevem do Orville, realmente, puta, tem muitas conexões aí. Mas o Olavo esotérico é outra parada. É outra parada. Agora, o melhor cara para tratar disso é o Ricardo. O Ricardo é, assim, ele leu tudo, conhece profundamente, profundamente. Eu sou um leigo, eu sou um coitado para entrar nesses temas. Eu entro mais assim, por exemplo, eu vou juntando os pontos com o mundo real que eu vejo e com alguns outros autores que eu li que são conexos, né? Mas, Renan, uma pergunta importante. Quando você começou a se interessar por roteiro? Então, aí vou chegar no roteiro. O que acontece? O Jung, quando eu fui mexer com o Jung ali, verdade, eu pulei a parte do roteiro e cheguei no Olavo do Bolsonaro tomando leite. Desculpa. Onde eu fui parar no roteiro? Com o Jung, você dá um passo pro Campbell, que trabalha com os mesmos arquétipos do Jung, e Joseph Campbell é puro Jung, é um pulo. Então, com base no Jung, eu começo a baixar texto na internet, aí eu chego no Joseph Campbell, aí quando eu vejo a saga do herói ali do Campbell, o Monomito e tal, o Herói de Mil Faces. Tanto que tem um ficheiro MBL, se eu não me engano, sobre o Jornal do Herói. Será? A gente já falou de jornal. Eu já escrevi até roteiro Bem sobre jornal. antigo. Deve ser um dos primeiros. Deve ser um dos primeiros. Deve ser um dos primeiros. Porque eu fiz um abordando o Jornal do Herói, que é um dos roteiros meus, do ficheiro. O que acontece? A jornada do herói ali, quando você vê ela só pode ser construída você tendo o Jung como base. Só que quando você vai entrando profundamente ali, você vai chegar no Dumézil e você vai ver. Por que o Jordan Peterson aborda todos eles? Porque no final você vai chegar no Guénon ali, você vai chegar nos perennialistas. Tá tudo muito próximo. Tá tudo muito em termos de leitura. E assim, a jornada do herói funciona. Porque a partir do momento que a gente acredita que a jornada do herói funciona, aí você passa a entender que é transcendente, ou no mínimo genético, vai. É um imprint cultural nosso, a ideia da saga do herói, do monomito, dos arquétipos. Então a gente trabalha, a gente vem com uma observação da realidade que permite torná-la um elemento narrativo interessante para fazer filmes de Hollywood. Sim, sim. Mas ela vem de uma associação da realidade, ela não vem de um clique. Exato. Sim, sim. E isso funcionar para todos nós isso é incrível. E aí, eu comecei a olhar grandes roteiristas, eu fui parar no John Hughes, que fez todos os grandes filmes adolescentes dos anos 80, que fez do Curtindo a Vida Doidado, do Some Kind of Wonderful, da Garota de Rosa, do Breakfast Club, do Esqueceram de Mim, né? E ali, assim, roteiros absolutamente redondos, assim, é tão redondo que fica clichê e você já não consegue assistir mais, porque é tudo clichê. Ficou clichê hoje, né? Mas nem sempre foi clichê em estrutura clássica. Porque quando você assistia um filme dos anos 80, nos anos 80, o filme, ele era absolutamente redondo, cara. Era muito redondo. Quer ver? Agora a gente vai pegar um simples. O Star Wars. Por que funcionou a primeira trinca do Star Wars? Porque ele é absolutamente redondo. É assim, um monomito, personagens perfeitos, totalmente arquetípicos e tal.
os heróis japoneses, por exemplo, o Cavaleiro do Zodíaco. Por que eu gosto tanto do Cavaleiro do Zodíaco? Porque é profundamente arquetípico também os personagens ali e tal. E aí dá pra entrar em grandes discussões. É uma reedição do que a gente viu na década de 30 com o Billy Wilder, com o John Ford, com o Capra. E ele volta forte essa movimentação na década de 80, né? Mas mais redondo. Mas mais redondo, cara. O problema é o seguinte, quando ele vem com a estrutura do mundo e torna isso uma ciência praticamente, ele transforma isso numa ciência, as histórias ficam profundamente redondas. Redondas a ponto de ficar ruim. Eu acho que assim, fica até previsível. Você começa já a entender que as transformações que os caras têm, os arcos que cada um tem. E aí você volta a ter que ter a subversão da saga do herói, né? Só que ao mesmo tempo a saga do herói ela é tão perfeita que ela é tipo, sagrada, de certa forma, né? As emoções que ela geram nas pessoas, elas são verdadeiras porque é um status de algo muito verdadeiro que tem nas pessoas. As pessoas, por exemplo, tratam o Guerra nas Estrelas como uma coisa religiosa. É praticamente uma coisa. Os caras criaram até o jedaísmo, a religião disso, porque, né, tipo, os arquétipos todos ali fazem sentido. O drama do Darth Vader, a transformação do Luke, os mestres que ele tem lá, o Yoda e o Obi-Wan, é tudo é muito redondo. Tipo assim, é maravilhoso, assim. Isso é um negócio maravilhoso. E as pessoas estão. E o que eu acho que essa de nova direita está usando no mundo inteiro é usar isso na política. E usando isso na política com uma profundidade que os marqueteiros da esquerda nunca souberam. E aí o Bolsonaro, por que ele opera tão bem? Porque ele opera nesse campo, e enquanto que todo mundo no Brasil sempre trabalhou com marqueteiros que, tipo, deixa eu ver que população que é. Quero isso aqui, tipo on demand. Pegar, fazer um teste, aqueles testes. Vamos rodar as quali, roda 32 grupo focal. Isso, exato. Quali, não temos que descer lá em... Ô, Geraldo, vamos descer lá em Alagoas hoje, porque tá mal no público nordestino, precisamos fazer umas agendas. Sim. É isso. E daí mobiliza a prefeitaiada. Isso. E aí eles não entenderam que o que as pessoas querem é uma história. Por que o Bolsonaro ganhou tão bem? Cara, a história do Bolsonaro tem até a morte. Tão bom que tem a morte. Ele morre, ele é esfaqueado, aí ele morre e aí ele renasce. Só que, obviamente, que as pessoas podiam ver na saga do Bolsonaro que ele não renasce melhor, ele renasce pior. Né? Em geral, o herói sai transformado desse momento de morte quando ele é engolido na baleia. E o Bolsonaro ele sai pior. O Bolsonaro que sai lá com a colostomia, ele sai tipo tão ruim, mais rancoroso ainda. Então ele sai transformado. Empodera ali o Carlos, que seria meio que um... O Carlos é um personagem shakespeariano totalmente. Você consegue pensar? Total. O Carlos é o Kylo Ren. Ele é muito Kylo Ren. Ele é muito Kylo Ren. Ele é o príncipe amalucado, destruído pela personalidade dominante do pai. É um personagem... Então, assim, só uma intervenção antes de voltar. Galera, não acha que se você for pegar um clássico da literatura aí pra ler, você tá perdendo tempo, porque você tem que ver a porra da continha de finanças. Cara, o Renan tá deixando uma mensagem muito clara. Vai pra Suécia porque você quer, lê o livro que você quer e faz as coisas que vocês querem. A coisa que eu mais me enche o saco, que assim, me fudeu a vida inteira, até com a minha família, por que você tá fazendo isso da sua vida? Eu não sei, é o que tá me dando vontade. É isso. É isso. O lance é o seguinte, pegue as coisas mais bobas que você goste e aprofunde elas num nível enorme. Você vai acabar saindo em grandes raciocínios. E não é brincadeira, não é brincadeira. Pô, quando eu fui pra Suécia em 2009, cara, puta, isso aqui é uma experiência incrível. Eu fui pra uma balada, cara, chamava Pepe's Bodega. Talvez ainda existe, é só dar um Google aí. O que era o seguinte, era no litoral oeste ali da Suécia. E tinha um torneio de tênis que acontecia lá. E assim, basicamente vai aí. Então, assim, as patricinhas suecas, com os caras ricos da Suécia, vão pra lá, encostam seus iates e seus barcões, e é um balneário de gente muito rica. E eu tava com alguns brasileiros num carro, tipo, negócio de Buscapé, família Buscapé, uns 3 moleque lá, totalmente bobo. E aí a gente botei não era nem Waze, 2009, eu botei no GPS lá, tipo assim, Night Club. Aí eu fui lá pro Night Club. Aí chego, cara, tipo assim, você tem as suecas, que assim, meninas do posto de gasolina na Suécia são gatas, e você tem as suecas mais bonitas da Suécia arrumadas indo pra balada. Então,
Eu Você cheguei tava, lá. tipo, no jurerê internacional, assim, digamos, Mas né? tipo assim, você tem que entender, assim, qualquer menino de Jurerê passaria vergonha lá. Não é um negócio, é um negócio, são claramente seres diferentes. E eu tomei um soco na cara, assim, eu vi aquilo. Só que qual era a sorte? O dono da balada era um sueco que casou com uma brasileira. E a balada era patrocinada pela Brahma, em 2009. E, tipo, Mano, aí a gente era brasileiro, a gente conseguiu entrar na festa. Cara, eu vi aquilo, eu fiquei a primeira meia hora da balada atônito. Atônito. Que eu falei, quem são esses seres, cara? Que coisa. Mano, quanta mulher bonita. E assim, era muito bonita. E eu me sentia absolutamente inadequado de chavecar elas. Era errado. Eu não. Era um erro eu chavecar. E óbvio que é um erro. É óbvio que é um erro. Elas têm que ficar lá, tipo assim. Fiquem vocês aí, entre vocês. Eu vou ficar só aqui observando. E assim, eu fiquei só observando, tá? Não catei ninguém. Bebi lá, paguei. Nem as baladas são mais baratas lá do que aqui, inclusive, no Brasil. E fiquei lá, saí de lá e falei, ok, cara. Ok, ok, ok. Foi isso que me deu esse espanto de que isso tá. Quem é esse povo tão diferente, né? Foi um espanto, eu tive um espanto filosófico. Falei, tem algo de errado nesse mundo. E eu sei, aconteceu uma coisa muito louca. E essa foi uma das coisas mais loucas que aconteceu. Claramente ali era um bagulho que não é de turismo. Tipo, não tem a galera da Europa toda indo pra lá. No verão, a Europa tá, mano, já é no sul da Europa, não na Suécia. Aí eu vi isso, aí tinha um italiano que viu e ganhou, que tinha uns caras que não eram suecos lá. Aí o italiano ficou olhando feio assim pra gente. Aí o italiano, mano, picão, tava lá no camarote lá tal. Puxa. Aí eu fiquei olhando assim, aí ele olhou assim, o que esse cara quer? Aí o cara chegou assim pra mim, tava meu amigo, o que vocês estão fazendo aqui? Eu, como assim? Vocês são da onde? Ele falou, não, do Brasil. Ele falou assim, da Itália. Meu, não fica falando daqui, por favor. Eu, por quê? Não fica falando. Simplesmente você vai embora daqui. Não, eu tô indo embora. Não, não, é isso. Tá, ó, tal, tchau, tchau. Porque o cara tem que dizer assim, mano, não conta pras pessoas que esse lugar existe. O cara tava com um barco lá. Tipo assim, enquanto tava todo mundo lá concorrendo com aqueles caras ricos lá de Dubai, que vai passar férias em Barcelona, todo mundo se matando na indo pra Barcelona. Mykonos. Exato. Ele, mano, subverteu toda a lógica que tava lá. E a gente caiu de gaiato lá, né? Então, quando eu vi aquilo, meu Deus do céu, eu fiquei, Então, cara, feiras de julho, Suécia é uma boa opção. é, mas tem que conhecer um Tem cara os falou, macete. o Renato Tarobinha falou, você sai do Brasil para a Suécia e não pegou suecas? Não me diminua, né? Eu não falo sueco à toa, tá? Eu só tô falando que aquela festa, em especial, eu tive um espanto filosófico. O que eu quero chegar é o seguinte, você mesmo de coisas banais, seguindo a linha do que você falou, você consegue extrair coisas incríveis. Eu tive um espanto filosófico tão grande que eu fui começar a estudar um autor, o Jorge do Mesil, que ele praticamente não é lido no Brasil, só tem um livro traduzido para o português, e é um dos pensamentos, é um dos grandes nomes eu acho que é o principal nome da linguística comparada, mitologia comparada e um dos maiores antropólogos do século XX. É incrível. Eu caí nele por causa disso. E fui depois para a Suécia várias vezes. Um dos meus melhores amigos mora em Estocolmo hoje, por causa dessa mesma viagem também. E é divertido. Assim, conheço profundamente lá. Conheço cidades pequenas, médias, grandes. Já passei Réveillon lá. Foda, o pessoal falou do Midsommar, muito legal também. É tudo, Você ó, curtiu Midsommar? muito bom, muito bom. Eu gostei. Sabe, você foi pra lá também já? Ah, não, pensei que você tava falando do filme. Ah, não. Nossa. Tem agora em maio na Suécia, de maio pra junho, tem o Midsommar, que não é o filme Midsommar que tem, é a festa que é narrada na época do filme, que é a festa que você tem um solstício de verão. É, só E que o filme é eles indo pro solstício de verão e todo mundo morrendo, né? sim, sim. Não, não, eu fui pra Suécia num Midsommar. E fui nas festas que tem no Midsommar, que são incríveis. Aliás, quer uma outra coisa incrível? Vou sair da Suécia e chegar aqui no Brasil, tá? Você Diga. sabia que a festa do Midsommar é a nossa festa junina? Ô, louco. É. É o A fe... mesmo a posição solar. Tanto que assim, quando que a festa junina nossa é? É em junho. Ora, por que nós temos uma festa de um santo casamenteiro em junho, que em geral as coisas casamenteiras e os deuses da fertilidade pagãos operavam no verão deles, que é em junho de lá, não daqui, aqui é inverno. O que acontece? Isso foi uma adaptação.
os nórdicos que desceram para o sul da Europa, tal, as invasões germânicas e tal, eles levaram essas tradições, mas são tradições que já estavam presentes na Europa toda. Só que esse negócio de ficar dançando em volta de um poleiro, um pedaço de pau, um monte de mulher dançando em volta, tal, e queimar uma grande fogueira, que é o pau de sebo e a fogueira do carnaval, da festa junina, e a ideia de santo casamenteiro, casamento e tal, isto é dessas festas pagãs de fertilidade que eram ali do Midsommar, que é a festa que os caras tinham. E eles foram adaptados ali em Portugal, e eles são trazidos para cá como festa junina, já como uma coisa católica, mas é uma festa pagã que não tem nada a ver com, no fundo, com cristianismo, porra nenhuma. Né? E é muito louco. E aí eu falo pro sexo, não, a gente tem um Midsommar no Brasil, mas no meio do inverno, isso aqui é muito maior. Aí você mostra uma festa, sei lá, em Campina Grande. E os caras assim, mas o que isso tem a ver? Eu falei, mano, no fundo são vocês aqui, tá? Mas vocês não vão entender. Vocês inventaram essa merda. Né? É muito louco. E ninguém pega esses elementos. Mas, olha, essa lição que você deu aqui é uma lição fundamental. Todas as coisas mais importantes que, por exemplo, eu tiro para usar em política são todas lições que eu tiro de coisas banais e que eu gosto. Por exemplo, eu gosto muito de Cavaleiros do Zodíaco. Eu já assisti todos os episódios várias vezes. E obviamente é uma coisa muito idiota, mas por que aquilo mexe comigo? Né? Aí eu vou tirando, e você vai tirando várias, você vai depreendendo lições de coisas idiotas que você gosta da infância. Tudo. Se você pega uma coisa que é verdadeira, ou uma experiência de vida que você tem que é verdadeira, e você foca nela e vai tentando, daquilo você... Ah, moleque, você não pode se perder em coisas falsas, né? Acho que é isso uma coisa... Não, assim, eu sinto muito isso na minha vida, é umas coisas muito aleatórias. Tipo, sou um moleque que tá 13 anos ficando vendo votação de não sei quem e ficar vendo Wikipédia pra ler coisa que, tipo, não tinha fim. E daí um dia você se vê que você tá sentado na mesa com um ex-ministro e você fala, não, acho que saber a história política recente do Pernambuco pode ser útil na sua vida. Mas quando você pensou aquilo, você nunca pensou que você ia falar aquilo. Exato. Você só falou porque você tinha tesão no negócio. Exato. E várias coisas assim, vários conhecimentos que você tem, que estão numa caixinha aqui, eles têm, vamos dizer, a semente de algo muito grande que você consegue expandir e tirar deles, né? E aí você sabe, caralho, isso é muito, muito, muito louco. E aí entra... O Jordan Peterson, por exemplo, ele fala que o Jordan Peterson foi para uma linha, ele acha que o QI é a maior definição do que é inteligência, né? O Olavo acha que é a memória. E eu tô para te falar que é o seguinte, que o QI eu não acho que é a definição perfeita de inteligência, porque o QI eu acho que parte de um princípio muito racional, né? Que é, por exemplo, você pegar e juntar padrões. Só que tem a intuição, que é um poder fabuloso que tem em você. Quase metafísico. Que para mim é a capacidade de você. Eu acho que você tem instalado. Aquilo tá no nosso. Aquelas coisas junguianas, elas estão instaladas no nosso subconsciente. E muito da intuição vem da capacidade de você acessar seu subconsciente. E aquilo é o que explica a realidade para você. É como se tivesse um ferramental instalado que explique a realidade. Então, quando você tem um insight, você vai para dentro disso aí, você captura a realidade de uma maneira muito melhor. E isso não é... Você não vai medir isso com um teste de QI. É muito difícil isso medir. E você tem também a memória, né? Que assim, se você tem uma memória grande e você estuda e lê e você cria um acervo muito grande de fatos, histórias, experiências e tal, quando você tem aí uma capacidade de processamento, que é o QI alta, e uma intuição, aí você tem uma intuição boa, cara, de ouvir música, de arte, de, sei lá, mano, eu já usei cogumelo alucinógeno, é maravilhoso, e você tem um acesso a coisas no seu subconsciente fabulosas. Quando você cria todas essas coisas, aí você começa a juntar padrões nas memórias que você tem, e você descobre aquele conhecimento menor. Isso é muito louco. Isso é uma coisa, novamente, o Olavo é muito bom nesse ponto, que o Olavo sabe, ele tem uma dimensão, acho que mais rica do que a inteligência, do que o Jordan Peterson, que fica muito com essa coisa do... Não, e o Olavo, ele pega umas coisas, às vezes, assim, que é inesperadas, né? Tipo, porra, nossa, o cara evocou isso aqui do nada. E foge daquela cartesianidade acadêmica. Não, nessa situação é democracia na América, Tocqueville. E deixa de ser que é importante, que é a beleza do establishment acadêmico e tudo mais. Mas é que, assim, é óbvia, né? Sim. Quando você tem o mínimo do cânone e o mínimo de racionalidade para digerir essas coisas, você fica muito na obviedade. Sim. Então, tipo,
Sim. É nessas horas que um Reneguenon da vida é da hora. É por isso, por exemplo, que um cara como o Ricardo lá no MBL é muito importante. Porque o Ricardo é um cara que opera nesse tipo de inteligência totalmente fora e ele vai entendendo a realidade dessa maneira diferente. E acho que a gente tem que treinar, gente, porque a gente é muito treinado no racionalismo. A gente veio desde o Renascimento se tornando racional e técnico, e a gente mata a intuição. A gente vai vendo uma sociedade que mata os símbolos, a gente não tem mais símbolos, não vai perdendo, vai perdendo a intuição, a intelecção no fundo é essa intuição. Né? O processo de intelecção é diferente do processo de racionalização. Inclusive o Chuon fala disso aí, se for entrar pra esses autor maluco aí. Então, a gente perde, a gente vai abandonando isso, e a gente vai ficando só com razão, e a gente tenta explicar o mundo pela razão. E explicar o mundo só pela razão, cara, te mata, porque o marxismo explica o mundo de forma racional, o positivismo é profundamente racional, o mundo dos técnicos é profundamente racional. E daí começa aquela a tentativa de encontrar deuses e ídolos em onde não tem, né? Sim. Daí surge um Henrique Breda da vida. Que é o. É sério, o final disso é o Henrique Breda. É o trader antifrágil que, tipo, no excesso de racionalidade, pelo menos ele tem uma virilidade. Isso. Ele tá lá. E, tipo, Isso. é a kombucha. É tipo, Sim. eu acho que a Faria Lima, em todo o seu esoterismo tão mundano, é a ausência do ápice da racionalidade que as pessoas estão tendo que se apegar no. Desde o patinete, a camiseta com monograma, a kombucha e o Henrique Breda. E o mundo racional ele é profundamente estéril, né? Ele não te explica nada, e ele tá falhando, né? O mundo sendo explicado pela racionalidade, que no fundo eu acho que a modernidade, ela foi destruída. Aí você tem a pós-modernidade, que é essa confusão de signos de tudo, e eu não sei pra onde a gente vai. Só que, por exemplo, você pega, aí vou chegar aqui fazendo o encontro desses guenonianos, essa turma toda, eles acham que o mundo moderno vai acabar, e eles acham que as pessoas vão retornar para um mundo mais sensível, que era o mundo pré-moderno. Não, Por isso que eles são reacionários. A gente está chegando na síntese do nosso papo inteiro. Que é o seguinte. A gente não está na frente de uma batalha da gente contra o Bolsonaro. A gente não está nessa batalha. Isso é a ponta do iceberg, onde a gente já viu que tem uma profusão no mundo inteiro. A batalha onde a gente está inserido é o seguinte. Nesse conflito, a pós-modernidade balançou todo mundo para a gente se reencontrar como sociedade. De um lado, você tem esses peronistas defendendo a volta para uma sociedade pós-moderna, pré-moderna, e a gente que é o resgate dos valores modernistas na sua melhor fase, sem seus erros. Sim, uma espécie de iluminismo. Exato. É o iluminismo contra a sociedade pré-moderna. Por isso que essa é a segunda batalha. A primeira foi fácil, que era a Dilma, que era a esquerda no movimento populista. Agora é o choque dessas duas forças que vão além da mundanidade da política brasileira que precisa ser ganho. Por isso, Bispo, se você está ainda nos vendo, tenha bolas. Se posiciona do lado certo. A gente está discutindo o restabelecimento da ordem iluminista do mundo. E você vai ficar do outro lado? É sério, Renan. Eu tô falando sério. Mas o que a gente está vendo no fundo que o Orbán propõe, no fundo que todas essas iniciativas reacionárias propõem, é destruir a democracia liberal, que é a expressão política da modernidade, destruir a pós-modernidade com suas doideiras, homens vestidos de mulher e tal, e retornar para uma ordem antiga, né? Que é a Rússia do Putin. É uma ordem tradicional. Ele reforçou a igreja ortodoxa para ser o símbolo do poder espiritual. Ele é o poder temporal, uma sociedade guerreira, uma sociedade fundada na guerra, não é um país baseado no capitalismo selvagem. É um país que tem chefe. É uma sociedade. Eles querem reconstruir uma sociedade tradicional, assim como, pelo que o Ricardo me conta, o Erdogan tenta fazer isso na Turquia, construir uma sociedade tradicional na Turquia, tal. E você tem o Ocidente que tá pós-moderno, tá perdido, vendo assim pessoas que querem impor uma ordem nova, que é o que no fundo o Olavo e o Ben não querem.
Eles veem esse problema, analisam esse problema e aí eles falam, vamos, em cima desses escombros, reconstruir uma nova ordem tradicional com um elemento... E aí eles estão tentando, que eu acho que eles vão falhar. Eles já falharam, na verdade. Por que você acha que eles já falaram? Porque eles não vão salvar... Vamos dizer, eles vão, a Rússia é um país profundamente religioso, mesmo, até hoje. E então você consegue ter essa construção feita de uma maneira decente. A Rússia não está preocupada com individualismo e democracia, nunca teve. Então eles conseguem montar um líder forte que dá significado para o país, um país que é guerreiro, arruma guerra, está sempre em briga com todo mundo, com essa ordem religiosa e a construção de uma sociedade tradicional, não querem putaria, não quer estrangeiro indo pegar as russas, entendeu? Bom, no Ocidente, o Ocidente vai abandonar o individualismo que existe hoje, o Ocidente vai voltar a ser religioso, eles vão reconstruir o cristianismo? Não vai. Então, essa tese deles, por isso que eles falam da reconstrução do cristianismo e reconstrução do Ocidente. O Ocidente que eles querem reconstruir é ter a igreja de novo, no sonho era a igreja deles, a igreja católica, reconstruída como uma ordem transcendental, um poder político forte, aliado, sem essas frescuras e viadagens da democracia, e bem reconstruída essa ordem, com uma força bélica tal, fundada na raça, nas nações e tal. E aí esse é o plano central do Olavo, esse é o plano central do Bannon, do Guin, esse é o plano deles. Dá pra entender que esse é o plano dos caras. Ok, então tá. E eles vão se opor aos liberais clássicos, como a gente, liberais, pós-modernos, aos esquerdistas. Eles são essa força, só que eu não acho que vão vencer. Eu acho que no Islã talvez isso seja mais fácil, nos povos orientais isso seja mais fácil. Nesse Ocidente aqui tá muito difícil, cara. Se a gente conseguir deixar um liberalismo clássico, a gente já vai estar muito bem. O Guto falou, o Renan tá literalmente com uma cloroquina na mão. Tô mesmo, cara. Eu tô com plaquinol, sulfato de hidroxicloroquina. Mas, Renan, pra gente finalizar, você acha, então, foi a primeira jornada, matamos primeiro, agora estamos na segunda, o inimigo reviveu mais forte, é mais difícil. Mas qual é a grande batalha e qual é o fim que você deseja, não que você prevê? É o quê? Eu acho o Brasil ter uma onda que a gente viu na década de 90 mais autêntica, mais real, que dure 30 anos e a gente inclua toda essa brasileirada pobre aí. Não vou influenciar, não vou pôr âncora no seu sonho. Fala aí. Acho que o ideal seria o seguinte: se for pegar a saga do herói dessa geração, a gente tem primeiro a conquista dos primeiros aliados e as vitórias contra o PT, a retirada do PT do poder na primeira saga. A descoberta do poder foi em 2013. Eu tô falando não do MBL, tô falando nem do Renan, tô falando da sociedade, tô falando onde acho que esse é o ápice, que eu gostaria de construir esse ápice. Depois nós temos a grande derrota, que é o Bolsonaro, é o lado negro tomando conta de você, e para você curar o lado negro, você tem que derrotá-lo. Então o Bolsonaro tem que ser derrotado. Então nós, essencialmente, nós temos que destruir o Bolsonaro. Depois da vitória sobre o Bolsonaro, o que vai surgir vai ser uma sociedade assim, que vai ter entendido. Nossa, eu não sou um revolucionário, não vou prender todo mundo e vai tomar o Brasil. Eu vou ter que ter responsabilidade no processo, eu vou ter que até que dialogar com esses caras da esquerda. Aí você vai ter que ter uma maturidade, as pessoas vão começar a olhar, como já estão olhando para alguns políticos, por exemplo, o governador do Rio Grande do Sul, diversos governadores que esse cara não fez a revolução nenhuma, esse cara tá entregando coisas e tal. Então, eu acho que a grande desafio da sociedade vai ser, ok, eu tenho que continuar com o processo histórico de enfrentar esse establishment que está aí. A crítica da esquerda ao establishment, a crítica do Bolsonaro ao establishment, do Olavo, do Bolsonaro não estão essencialmente erradas. Tá? Realmente vai ter que trocar esses caras lá. Até porque não é uma tese deles, é uma tese que é muito antiga. É antiga. Assim, tem que trocar. Esses caras têm que ser derrotados, tá? Então o Brasil não pode ficar na mão do Maia, do Alcolumbre, o Brasil não pode ficar na mão do Ciro Gomes, o Brasil não pode ficar na mão do Sarney, não pode. Tá, então nós temos que convencionar isso. A gente vai ter que ir pra cima desses caras e ir diminuindo eles de tamanho e de força dentro da democracia. A gente vai ter que ir ganhando desses caras. Então, beleza, então o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que ter partidos, nós vamos ter que ter mídia e nós vamos ter que construir projetos de poder profundamente democráticos que saibam que nós vamos fazer essa curva em 20, 30, 40 anos. E aí, só que isso assim, essa saga do herói, ela não pode durar 20, 30, 40 anos, né? Porque senão é mais do que uma vida, somando do que já foi.
Então, assim, a gente vai ter que ter uma vitória, uma grande eleição presidencial, que eu não acho que vai ser a próxima. Pode até ser, mas não acho que a gente vai ter um amadurecimento tão rápido, que é uma eleição presidencial onde esta tese vai ser consolidada na forma de partido político, líderes e forças maduras o suficiente para entender que assim vai ter que ter um real todo abrindo parênteses. Como é que você vai ter governabilidade hoje? A ideia de governabilidade é uma ideia muito maluca, né? A gente volta para o começo da conversa do Romero Jucá fazendo cálculos assim com o seu QI absurdo lá. A gente vai ter que criar um novo modelo de governabilidade. Vai ter, assim, a gente tem que pegar as melhores mentes da nossa geração e falar, nós precisamos criar um modelo de governabilidade já. E é um modelo de governabilidade que também não é um bonzinho. A gente vai ter que ir encurralando no processo esses caras velhos, eles vão ter que perder privilégios, vão ter que perder cacicagem em partido, eles vão ter que perder eleições nos estados deles. Você vai ter que criar, só que ao mesmo tempo você vai ter que governar e ainda ter esses caras por perto sendo E governados. Renan, assim, E essa é a concluído aí história. 2026, como que a gente garante que não vai ser novamente um sopro como foi no Brasil de 94 a 2004? Por que isso que é foda? Isso que é foda ser brasileiro. Você tem que ficar lutando 30 anos, uma geração tem que ficar 30 anos, que assim, com todos os defeitos, a geração que saiu do Sebrap, a geração que saiu da intelectualidade da FEFELET, essas porra, tiveram proeminência política no Brasil durante esses 10 anos, né? E conseguiu fazer muita coisa que tinha que fazer. Se a gente não tivesse governo do Fernando Henrique, se a gente não tivesse primeiro o governo do Lula, a gente, tipo, mano, o que a gente ia ser hoje? Uhum. Uma Bolívia? A gente ia ser Bolívia. E o foda é, porra, estamos aqui conversando até quase 2 horas da manhã sobre isso. Qual que é o problema de chegar lá, deu certo, ganhamos essa, ganhamos a próxima, finalmente ganhamos, porra, para 10 anos. Não, mas vai ter que... Pra ser esse eterno suspiro, sabe? Mas bom, aí eu não sei. Porque eu acho o seguinte, teve algo que começou em 2013, que não vai parar, e isso é novo. Isso não tinha em 94. É diferente. Tipo assim, tudo que vem acontecendo de 2013 para cá é tocado pelas classes médias e o resto da população. E é um processo de descoberta, de erro e acerto, de vitória e descarte. Tipo, erramos com o Bolsonaro, as pessoas descartam o Bolsonaro. O que tá vindo no lugar? É um processo. É um aumento de poder popular por uma classe média que Nítido. ascendeu tanto intelectualmente como economicamente. Nítido. Acho que isso aí é óbvio, isso é nítido, e isso não tinha nos outros anos. Só que essa classe média vai ter que ter um grau de maturidade no processo que ela não teve, e acho que ela vai ganhar agora por causa do Bolsonaro. O Bolsonaro é o ganho de maturidade. Tipo, eu entendi, eu não vou poder mais votar assim, com ubris, com raiva. Não vai. E, agora, como é que vai. Como ela vai chegar naquele estado, que é o estado quando, por exemplo, eu converso com o namorado, o marido, o noivo da minha irmã, lá na França, que é o cara entendeu, assim, tipo assim, eu não vou votar nos socialistas radicais, eu não vou votar no Mélenchon, sabe? Eu não vou votar no Le Pen. Eu tenho o Macron aqui, tinha o Fillon aqui, entendeu? E isso é natural Mas pros eu acho caras. que isso foi um suspiro na França. Não, eu sei, mas assim, o grau de maturidade deles para esse jogo político, mesmo eles cometendo erros, e todo mundo vai cometer, o populismo vai acontecer, na Europa acontece e tal. Quando você conversa com uma pessoa que não está afetada pela loucura política, da polarização, das redes sociais e tal, o grau de maturidade de um homem comum, normal, na França, com o nosso, é diferente. O cara se sente um cidadão lá. A Suprema Corte dele é dele. Aquilo faz sentido para ele. Pra ele a gente não faz. Todo mundo se sentia só roubado. Todo mundo é roubado num sistema que não acredita. Aí agora ela está tomando posse. As pessoas estão tomando posse. As pessoas sabem quem são os juízes do Supremo, os ministros do Supremo. As pessoas sabem como é que funciona mais ou menos o Congresso. As pessoas já têm uma... Puta, é um ganho enorme. As pessoas só não têm simbolicamente um senso de pertencimento. Como criar isso? Vai ser assim, puta, vamos melhorar a nossa representação, vamos ter mais pessoas que as pessoas mais admiram na política, vamos continuar a política. É um processo cultural, só que isto é diferente dos anos 90. Eu acho que a gente pode cravar isso com toda tranquilidade. É diferente dos anos 90, e eu acho que quando você ocupa um espaço, você tende a não desocupar. Então, por exemplo, essa classe média não vai simplesmente se alienar daqui em diante. Não que ela vai ficar hiperpolitizada igual ela tá, mas a gente vai voltar para uma base que é muito mais substancial do que a gente já teve.
Então eu tendo a achar que é melhor. Vou dar um exemplo. O derretimento do Bolsonaro perante o eleitor dele é uma grande novidade. É maravilhoso. Quando a gente queria esperar, cara, assim, pegar a pesquisa que você é da XP, que dos 57 milhões de eleitores do Bolsonaro, que acha o governo dele bom, aí acho que é uns 20, 22, 23. E o que mostra que, assim, porra, existe pessoa real que pensa e não é só os gado e mato, entendeu? Exato. Então, tipo, cara, o fato da classe média já ter abandonado o barco do Bolsonaro em grande parte, puta, um grau de maturidade gigantesco. Porque, assim, tipo, pensando no brasileiro normal que, tipo, é politizado, mas não vive da política, é um porre se acordar todo dia com o Bolsonaro falando merda. Sim. Cansa. É Sim. chato. É chato. Assim, eu falo com meu pai é mais politizado que é médico. Matheus, eu votei nessa porra desse eu não aguento mais. Tipo, é churrasco, assim, é muito tosco. Exatamente isso. Ninguém aguenta mais essa porra das pessoas. A gente que vive disso, ó. Não, a gente passa mal, a gente é diferente. Mas pra pessoa normal, velho, não é isso. Assim, o Bolsonaro prometeu uma solução muito fácil, ele não tá entregando essa solução, ele tá enchendo os culhões com essas conversas mole e com esses filhos. Né? Os filhos do Bolsonaro não têm ideia de quanto eles são odiados pelas pessoas normais. Eles não têm ideia. Né? Todo mundo, você contar qualquer pessoa, aqueles filhos lá não dá, tudo merda. O Bolsonaro é até bom, que atrapalha são os filhos. Isso eu via muito. Ano passado, agora acho que até isso passou. Mas eu acho que assim, a gente tem essa saga do herói nossa tem que terminar com a classe média tendo um projeto de poder, normal, tem que ser de poder, que não é vingativo, que é inclusivo com os setores mais pobres da sociedade, que esse projeto aqui não foi. A vingança contra o PT com o Bolsonaro, né, a classe média contra-ataca, elegendo o Bolsonaro, ela não foi um projeto inclusivo, foi um projeto punitivo, foi um projeto de vingança, e ninguém vai tocar o Brasil desse jeito. Então vai ter que ser um projeto assim, a gente vai ter que falar com todo mundo, a classe média vai ter que largar de ser preconceituosa, sim. Ao mesmo tempo vai ter que ser inclusivo, só que as pessoas vai ter que ter um grau de... Temos mais 30 segundos. Então é isso, ou toca esse projeto e cria essa maturidade, ou nunca seremos nada. Renan, isso aqui é a nossa geração que vai resolver. Nossa geração vai resolver isso. Eu agradeço muito pelo bate-papo. Peço desculpa pelo todos os problemas técnicos que tivemos aqui. Foi do caralho a nossa conversa. Acho que a gente tem essa obrigação, estamos alinhados no projeto. E eu vou estar aqui todo dia de segunda-feira, sexta, para debater esses temas difíceis, para debater coisa que a nossa direita ignora. Então, sigam o perfil. Amanhã vamos receber Alexandra Lohá para falar sobre racismo, dificuldades de raça, coisa que a gente acaba ignorando nesse debate do dia a dia. Muito obrigado, Renan. Valeu, chefe. Obrigadão. Valeu, boa noite pra todo mundo. Quando acabar essa quarentena, bora tomar uma breja. Por favor, só marcar. Falou!